Então vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima questão da Insana, da apostila do Marcos Haroldo. Então, a questão 3 é uma questão bem interessante, né, de lançamento oblíquo. E ela diz o seguinte, olha, tá aí para vocês, ó. Um canhão localizado sobre um abrigo inclinado, que forma um ângulo alfa com a vertical, lança uma série de projéteis. O canhão está no ponto A, a uma distância L da base de um abrigo, que é o ponto B. Se a velocidade inicial de cada projétil é v0, determine o máximo alcance horizontal que um desses projéteis pode ter. E aí ele diz na observação, lançamentos feitos com ângulo de 45 graus batem no abrigo. Então, a questão é mais ou menos o seguinte, né? Mais ou menos o seguinte que está sendo cobrado. Então, olha, o alcance em um lançamento oblíquo, a gente já sabe a fórmula, né? É v0 ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Isso daqui a gente já sabe. O problema é que a gente não sabe qual que é o ângulo θ que se tem que jogar para que tenha máximo alcance. Então, qual ângulo θ que eu tenho que jogar para que eu tenha o máximo alcance? Eu não conheço esse ângulo θ. É isso que eu quero descobrir. Você pode me falar assim, mas é 45 graus, né? Todo mundo sabe que o alcance máximo num lançamento oblíquo é θ igual a 45 graus. Mas a questão ela é bem clara, diz que o lançamento de 45 graus vai bater no alojamento, né? Vai bater na lona aí, ó. Então tem uma lonazinha aqui que faz um ângulo alfa e eu vou lançar o meu projétil em algum ponto aqui com a velocidade v0 e um ângulo θ que eu quero descobrir. Se eu lançar com 45 graus, ele vai colidir aqui com a lona, né? E quando ele colidir com a lona, ele não vai ter um alcance máximo mais, porque ele vai colidir e não vai conseguir atingir um alcance tão grande assim. Então, a gente tem que considerar os lançamentos em que o ângulo é menor que 45 graus. Então, aí a questão fica mais simples. Por quê? Qual que é o caso máximo de lançamento? Bom, de 0 até 45 graus, o alcance ele vai crescendo. Então, de θ igual a 0 até 45 graus, esse alcance ele é crescente. Ou seja, à medida que eu vou aumentando o ângulo, o alcance vai aumentando, né? Porque se eu for aumentando o θ aqui, de 0 até 45 graus, o seno está indo de 0 para 1. A partir do 45 graus, ele passa a ser decrescente. Então, esse alcance vai aumentando. Então, o ângulo que eu quero, como o de 45 graus vai colidir, é aquele em que o meu projétil vai quase encostar na lona, mas não vai encostar. Ele vai tangenciar a lona. E quando ele tangenciar, ele não vai colidir com a lona e vai prosseguir o caminho dele. Então eu quero saber basicamente o seguinte, que ângulo θ que eu tenho que jogar para que ele tangencie a lona, né? Então nesse caso aqui, olha, se você for resolver com um lançamento oblíquo normal, fica bem complicado mesmo de resolver. Então esse tipo de questão tem uma forma mais fácil de resolver, né? E que forma que seria essa? Bom, a forma mais simples de resolver é visualizando o problema de uma forma diferente, né? Como se você estivesse mudando o referencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Desse jeito, a gente está visualizando o problema da seguinte forma, né? A gente está visualizando o problema com o eixo X e o eixo Y e a gravidade ela está para baixo, né? E a gravidade ela está para baixo. Mas eu posso visualizar o problema como se tivesse eixos inclinados, né? Então eu vou rotacionar esse cara de um ângulo θ, de forma que o meu novo referencial é esse cara aqui em vermelho, ó. Que eu vou colocar em vermelho. Então eu vou ter agora um novo eixo Y' e um novo eixo X', e eu vou olhar o problema com um referencial inclinado, com esse referencial em vermelho. Então, obviamente, eu vou ter que decompor a minha gravidade. E aí, no caso, olha, o meu eixo X vai ter que ser paralelo aqui, ó, à lona. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu rotacionei o meu referencial, é o ângulo alfa. Eu rotacionei meu sistema de coordenadas de um ângulo alfa. Então, eu vou ter que decompor a gravidade em uma gravidade na direção Y e uma gravidade na direção X.
né? Então, o que a gente tem que perceber, ó? A gente percebe que esse ângulo aqui vai ser um ângulo alfa, já que o eixo x aqui faz um ângulo alfa com a horizontal, então o eixo y faz um ângulo alfa com a vertical, né? Esse ângulo aqui vai ser alfa também, né? Então, o que vai acontecer? Eu posso decompor a gravidade em g cosseno alfa e g seno alfa. Então, esse tipo de técnica é muito importante quando você tem, por exemplo, lançamento em plano inclinado, ou quando fica mais fácil analisar de uma outra forma o problema. Então, eu vou decompor da maneira que eu falei aqui, e aí o problema vai ficar mais simples. Então, essa situação que eu estou analisando aqui, ó, ela é análoga, ela é equivalente à seguinte situação. Ela é equivalente à seguinte situação. Eu vou fazer um lançamento. De um ponto inicial. Vou fazer um lançamento de um ponto inicial com a velocidade v0. Só que agora, olha só o que acontece. Olha. O que acontece é o seguinte. Ó, o primeiro ponto que eu tenho que observar é que eu estou no referencial do ângulo. Eu estou no referencial novo. Então, esse ângulo aqui é alfa. E esse outro ângulo, que é o ângulo de lançamento em relação à horizontal, é θ menos alfa. Então, já tem que perceber essa questão. Então, eu vou lançar com um ângulo θ menos alfa, tem que fazer essa correção. E aí, a altura máxima do meu lançamento tem que ser qual? Tem que ser exatamente essa distância do projétil para a lona. Tem que ser essa distância que vale pela figura L seno alfa. Então, eu tenho que forçar, no meu problema, que no meu referencial novo, o alcance máximo tem que valer L seno alfa. E lembrando aqui que eu vou ter uma aceleração g cosseno alfa na direção y e uma aceleração menos g seno alfa na direção x. E aí agora é só eu equacionar o movimento em x e em y e obter a resposta, né? Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Eu quero que para tangenciar o alcance máximo, o alcance máximo tem que valer L seno alfa. Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer, tem que utilizar essa técnica. E a partir daqui, a gente consegue terminar. O que a gente pode fazer, ó? A gente quer que o alcance máximo na direção y seja o alcance L seno alfa, então isso significa que a velocidade em y ela vai zerar quando estiver nessa altitude, certo? Então eu posso aqui, por exemplo, utilizar a equação de Torricelli. Por exemplo, a velocidade em y final é igual à velocidade em y inicial menos 2 vezes a aceleração y vezes a variação de altura, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que a velocidade final é zero, eu sei que a velocidade inicial aqui é só decompor essa velocidade v0, né? Então, essa velocidade inicial aqui ao quadrado, ó, ela vale quanto? Ela vale v0 seno de θ menos alfa. Ela vale isso. A aceleração em y vale, aliás, a aceleração y vale g cosseno alfa. E a altura máxima eu quero que seja L seno alfa. Com isso, a gente consegue achar o ângulo θ, né? Então, o que a gente vai concluir quando a gente fizer a substituição? Fazendo a substituição, vai ficar v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ menos alfa, tem que ser igual a 2 vezes a aceleração em y é g cosseno alfa, vezes L seno alfa. E aqui eu posso perceber que 2 cosseno alfa é seno de 2 alfa, né? 2 seno alfa cosseno alfa é seno de 2 alfa. Então, eu posso simplesmente escrever isso aqui como GL seno de 2 alfa. Então, por conseguinte, a gente vai achar que seno de θ menos alfa é igual a raiz de GL seno de alfa sobre V0. Então, a gente consegue descobrir quem é o ângulo θ que vai ter o máximo alcance, que era o que a gente procurava, né? O ângulo θ do máximo alcance vai ser alfa mais o arco seno desse valor aí, mais arco seno de raiz de
GL seno alfa sobre V0. Então, esse é o ângulo θ máximo. Então, aí a questão pergunta qual é o alcance máximo. O alcance máximo é só utilizar essa fórmula aqui do alcance com o ângulo θ que a gente descobriu, né? Então, agora é só a gente substituir na fórmula e terminou a questão, né? Então, o alcance máximo vai ser V0 ao quadrado sobre G vezes seno de 2θ, né? Então, seno de 2θ. O θ é alfa mais arcosseno de raiz de GL seno de 2α sobre V0. Então, esse aqui é o meu ângulo, esse aqui é o meu ângulo θ máximo, né? Então, logo, esse aqui é meu alcance máximo, que vai ser a resposta da questão, né? A questão discursiva. Então, esse aqui é o θ máximo, do máximo alcance, logo o alcance máximo vai ser esse valor aqui. Então, para cada ângulo alfa que eu regular, eu vou ter um alcance máximo diferente. Bacana? Então, essa questão aí, essa questão 3 é uma questão muito boa, com uma ideia diferente, né? Como vocês podem ver. E no próximo vídeo a gente já fala da questão 4. Beleza? Um abraço e até a próxima.